Olá, muito bem-vindos. Cíntia Nascimento aqui, Conexões e Negócios no Ar. É um prazer estarmos juntos mais uma vez no nosso episódio de número 08. Já vou deixar aqui as redes sociais para que vocês possam nos acessar. Conexões e Negócios Oficial no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Vou deixar também, né, fazer o meu jabá também, né, gente? Conexões por Cíntia, por favor, sigam. E ao meu lado, o Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Oi, Cíntia, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um grande convidado, um grande empresário, e com certeza teremos aí um bate-papo muito interessante. O meu Instagram, já vou deixar aí que você estava colocando, o meu Instagram é Negócios com Gustavo. Então, vai lá no nosso Instagram, conecta a gente e vamos conversar. Vamos fazer um bate-papo aqui bem legal com o Melk. E é isso. O seu contato, a sua conexão que trouxe pra gente essa pessoa tão incrível. Por favor, Cíntia, nos apresente. É um prazer estar aqui hoje com um grande empresário, Melk Dourado. Ele é multiempresário, ele é palestrante, ele é mentor. Eu já o conheço há alguns anos, já acompanho o trabalho dele e estou muito, muito feliz mesmo por ele ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui e nos trazer vários insights, contar um pouco sobre a história dele. Ele tem muita coisa para trazer para a gente aqui e eu só tenho a dizer assim, Melk, muito obrigado pela sua presença. Que isso. Gratidão por estar aqui. E, Gustavo, a gente estava falando assim, porque o Melk, ele tem além da parte empresarial, a parte pessoal também dele é muito bonita, é uma história muito bonita. Então, a gente quer falar de tudo um pouco, né? Nesse período que a gente vai estar aqui. Vamos lá para o início da trajetória, né, Gustavo? Vamos lá para o início. Melk, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse. Obrigado. Doutora Cíntia, doutor Gustavo, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, né? Tá lindíssimo, tenho acompanhado. A todos que estão nos assistindo aí, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Sempre que convidado, né, me coloco à disposição para contribuir, né? Contribuir na vida dessas pessoas que estão assistindo, contribuir com projetos incríveis como o de vocês. E é isso, né? Vamos trocar essa ideia aqui, espero que seja de grande proveito aí, né, para todos que estejam assistindo e que estão assistindo a gente. E me fala, você é um cara que empreende desde pequeno. Como foi abrir o seu primeiro CNPJ? Cara, o meu primeiro CNPJ ele veio depois de 12 anos como empreendedor, né? A minha vida, de fato, ela começa como empreendedor aos 7 anos de idade, né? E não foi brincando de empreender, né? Uma infância muito difícil. Eu nasci na periferia do Valparaíso, né? Região metropolitana, para quem não conhece, aqui de Brasília. E, cara, e aí, né, meus pais separaram, fiquei com os meus avós também separaram, fiquei só com a minha avó. E foi uma infância com muitas dificuldades. E aos 7 anos eu começo a vender cheiro verde, plantar cheiro verde para vender na Feira do Céu Azul, que é um bairro do Valparaíso, aos domingos. Então, de fato, e de lá para cá, né, foi 100% trabalho. Né, eu costumo dizer que eu não tive televisão, né, por 2 motivos: religiosidade, né, minha avó, televisão é do capeta, não pode ter, e por condições financeiras também. Então não tive. E aí foi trabalho literalmente dos 7 anos, né, para cá. Não soltei pipa, não joguei biloca, não joguei bola, não tive nada disso. Isso me tornou, né, e tenho muito orgulho, né, e consegui fazer dessa grande dificuldade um grande resultado, né? Então eu tenho orgulho da minha história, tenho orgulho do meu passado, tenho orgulho de toda essa trajetória. E dos 7 anos até os 19, empreendendo ali, né? Enfim, como mascate, como cuidei de uma mercearia da minha avó, que a gente construiu juntos. Minha avó foi a grande mentora, uma analfabeta paraibana, mas a minha grande mentora, principalmente em vendas, em relacionamento. E aos 15 anos, a minha voz fica um pouquinho mais rádio FM, né? Começo a trabalhar como locutor de mensagem ao vivo, 16 anos vou para a rádio, 17 anos começo a produzir shows, eventos, né, no Gama, Valparaíso. 17 anos saio de casa, vou morar só, 18 anos eu caso, 19 anos vem um primeiro CNPJ. Né? Então esse ano eu estou completando 20 anos de CNPJ, né, e 32 anos de empreendedorismo, né? Uau. E na veia, tá? Literalmente na veia. E é isso, acho que um resumão aqui é mais ou menos isso. Quem te inspirou primeiro foi a sua avó? Foi a dificuldade, cara. Foi a dificuldade. Eu costumo dizer que
o problema é inevitável, porém o resultado, né, ou o fim daquele problema, ele pode sim ser construído por você. Né? Então, existem pessoas que são alcoólatras porque o pai era alcoólatra. E existem pessoas com ranço de bebida alcoólatra porque o pai era alcoólatra. Né? Então, o problema é inevitável, porém o resultado dele depende muito de você. É óbvio que nem todo mundo tem, talvez, uma trajetória, né, de sucesso no fim, né, de um grande trauma ou de um grande problema, mas eu diria que o maior incentivador da minha história foi a dificuldade. Foi o sonho de ter um banheiro, por exemplo, né, porque nós não tínhamos banheiro. Né, e eu gosto muito de falar sobre isso porque provavelmente, isso é do humano, vocês não agradeceram hoje pelo chuveirinho que vocês têm lá com a aguinha quente num friozinho como está aqui em Brasília hoje. Isso é natural, né? A gente acaba não desvalorizando, mas a gente acaba esquecendo ou deixando passar, neutralizando ali as pequenas conquistas. Cara, e você tem que sair de casa, de dentro da sua casa de madeira, né, um barraco de madeira, e ir até o fundo do lote para usar literalmente uma privada, isso te impulsiona a talvez seguir um caminho que 99% dos meus amigos seguiram, que infelizmente foi drogas, né, e criminalidade, por ser uma periferia, ou, né, de fato se revoltar com aquela situação e construir uma outra história. E aí eu não trago esse mérito para o Melk, tá? Isso de fato é algo divino, é algo que, né, que hoje eu tenho a consciência, né, que foi uma programação divina mesmo para que isso acontecesse. Então esse mérito, essa coragem, essa audácia, essa visão, sabe, a decisão aos 7 anos de não seguir a criminalidade e seguir talvez pelo caminho, né, da honestidade, o caminho, né, da ética, isso não... É óbvio, né, que isso não é mérito de uma criança de 7 anos. Então, eu reconheço, assim, né, em todos os sentidos, a grandiosidade das ações de Deus na minha vida. E Deus e a família também, né? Acredito Sim, a base familiar também tenha sido algo muito importante para a gente poder alavancar, porque a gente sabe que uma família desestruturada, mas sem uma base religiosa, uma base de ética também, principalmente, muitas pessoas seguem pelo caminho mais fácil, infelizmente. E... Que não é mais fácil, né? Mas... Entre aspas, né? É o falso fácil, né? É o falso fácil que está ali na hora, né? E não consegue pensar um pouco mais adiante. Então, infelizmente, a gente tem no Brasil uma série de pessoas que agem por esse lado. E a gente, aqui no nosso podcast, a gente quer trazer coisas boas, como a tua história, trazendo que também essas pessoas que hoje, por exemplo, estão pensando, pô, o que eu vou fazer? Estou numa dificuldade enorme. Será que eu estou no fundo do poço? O que eu vou fazer? É justamente essa a missão, né? É lá que você se impulsiona. É lá que você impulsiona para chegar onde você um dia almeja. Só não pode desistir. Não querer ser estatística, é o que eu sempre falo, né? Não, a gente não pode simplesmente deixar o barco levar e fingir que tá tudo bem, porque não tá. Você, voltando ainda para sua história, porque eu quero explorar ao máximo, você falou do seu primeiro CNPJ aos 19 anos, eu gostaria de saber o que você fez aí aos 19 anos? Qual foi o desafio que você escolheu para iniciar sua trajetória no mundo do empreendedorismo? Legal. 16, como eu falei, dos 15 aos 19 ali, me envolvi no mundo do rádio, publicidade e eventos, né? Então, aos 19 eu já tinha ali 3 anos como produtor de eventos. E aos 19 anos eu fui fazer uma ação publicitária na Feira dos Goianos, lá em Taguatinga, né? Para quem não conhece, um complexo de moda popular, né? De galerias de moda popular. E já com a experiência, né, em organização de eventos, eu tive a ideia de abrir uma feira. Falei, cara, vou organizar uma feira na minha cidade, né? Eu morava em outra cidade na época. E aí foi isso. Esse foi o meu primeiro CNPJ. Eu loquei um galpão, né? Loquei uma casa de show, na verdade, que só era utilizada ali no final de semana. E convidei os expositores, né, de uma outra cidade, que é Goiânia. Eu gosto de falar a nível nacional, né? Então, muitas vezes as pessoas não conhecem. E aí nós desenvolvemos a Feira dos Goianos na minha cidade, né? Então, era um evento semanal. Cada um levava a sua estrutura e ali iniciou o meu primeiro CNPJ, né, a Feira dos Goianos do Recanto das Emas, né, que é uma cidade aqui de Brasília. E começa ali com 19 anos, né, toda essa trajetória que ainda permanece sendo o meu principal segmento. Uau!
Gustavo, eu gosto quando ele vai falando, você vê que ele não fala na primeira pessoa, né? Então, existe o nós, existem as conexões, existem as sim. pessoas pelas quais ele trouxe no meio da trajetória profissional dele. Já entrando naquele assunto que a gente sempre fala por aqui, que a gente não é nada sozinho, né? No meio da nossa trajetória, a gente vai encontrando pessoas pelas quais vai nos trazendo mais elementos para que a gente possa ir para o próximo nível. Então, está muito claro que não foi sozinho. As conexões o trouxeram de alguma forma para esse primeiro CNPJ que foi a feira, né? Certo. E a gente não faz nada sozinho no mundo dos negócios. Não existe Nada. você fazer algo só e nem você acha trazer os louros somente para você. Sim. Você tem que ter pessoas que estão ao seu redor, que estão ali capacitadas para isso também, porque o cara que está à frente de um negócio, ele sabe que ele não é o melhor em diversas áreas, Sim, e ele vai querer pessoas ótimas e boas com ele, sim. para fazer um time, para fazer uma equipe, para que, sim, esse cara chegue longe no negócio Essa dele. é a grande habilidade de um grande empresário, né? Exatamente. É reconhecer as suas fragilidades, as suas carências, as suas, enfim, né, os seus defeitos e, obviamente, agregar pessoas muito mais bem qualificadas naquelas determinadas áreas dentro de um projeto. Eu gosto muito de utilizar uma frase que é: se você quer ir mais rápido, você pode até ir sozinho. Agora, se você quer ir mais longe, dificilmente você conseguirá sozinho. Né? Então, eu preciso de braços, cara. Eu preciso de corpo, né? Eu preciso de estrutura, eu preciso de braços, literalmente, para desenvolver qualquer projeto. É óbvio que lá atrás não tinha esse conhecimento, não tinha, né, esse pensamento, mas em pouco tempo, né, em pouquíssimos anos ali, descobri que era necessário trazer pessoas melhores do que eu. Né? E hoje o meu time, a maioria são melhores do que eu. Né? E essa é a minha grande habilidade, né? É unir pessoas melhores do que eu. E com relação às feiras, você foi um cara aí que expandiu, como você falou, a Feira dos Goianos e levou para outras áreas. Qual foi o impacto nessas outras áreas com o teu empreendimento? Nessas áreas que foram novas, né? Sim. Chegou até mais pessoas e as pessoas não precisavam ir diretamente a Taguatinga, poderiam estar mais perto. Qual foi o impacto desse teu negócio na vida dessas pessoas que estavam ali ao teu redor? Pois é, cara, nós batemos uma marca de 12 empreendimentos, né, ao longo desses anos. Na verdade, até 2019, de lá para cá eu desacelerei, né? Mas até 2019 chegamos à marca de 12 empreendimentos, chegamos à marca de 2.800 inquilinos. Então eram 2.800 famílias, né, e pessoas que viviam e tiravam os seus sustentos dessas feiras, desses empreendimentos, né? Algumas feiras talvez até, né, de conhecimento de vocês, como a Multifeira, onde eu tive o prazer de conhecer a Cíntia. Sempre empreendimentos em dificuldade, né, enfim, dificuldade de posicionamento, dificuldade de comercial. Multifeira, por exemplo, é um empreendimento que vinha de 6 falências, né? Eram 25 anos de tentativa, né, com várias falências na sequência, e conseguimos performar. Né? Então, hoje é um grande negócio, é um grande empreendimento. Na época, nós tínhamos 900 expositores, a gente está falando de 15 mil metros quadrados, e levamos grandes marcas, como Casas Brasileiras, como a Ciatoy, como algumas outras marcas. E, enfim, então, assim, o impacto sempre foi positivo para ambas as partes, né? Tanto para o cliente, que eu conseguia trazer esse preço ali, né, como vantagem para o cliente final, e gerando uma oportunidade maior. Quando eu inicio essa questão das feiras, foi bem na época do início do governo Arruda, que ele também tirou muita gente da rua. Né? Então, ele veio um pouco mais radical nessa questão dos camelôs e tal. Então, muita gente ficou sem o seu lugar de trabalho, e aí acabamos que unimos o útil ao agradável. Né? Então, eu peguei muita gente da rua, literalmente, como camelô, na época, e coloquei para dentro do nosso empreendimento. Eu participei da construção, da elaboração e da aprovação do MEI, que é o microempreendedor individual, porque era uma dor muito grande dos nossos negócios. Como que eu legalizava um galpão com 300 camelô dentro dele? Como que era, né? Nós iniciamos pelo sistema de cooperativismo, né? Depois veio o MEI, ficou um pouco mais fácil essa regulamentação,
E aí, cara, enfim, né, são muitas histórias, são várias lutas. Isso eu estou falando do primeiro governo Lula, né? Lá em 2010 veio o MEI foi 2010, 2009, 2010, por aí. E o impacto, cara, assim, são várias histórias, né? Que passaram pelos nossos negócios, são mais de 8 mil pequenos empreendedores, empresários. Hoje eu estou bem mais enxuto, são 1.200. Né? Então, hoje eu já reduzi, ainda são 1.200 pequenas empresas dentro dos nossos empreendimentos e grandes histórias. Né? Então, a gente encontra história de pessoas que, cara, estavam ali desempregado. Eu tenho uma história de lojista que está comigo até hoje. O cara do desempregado, que começou no CIA, hoje o cara fatura 3 milhões mês. O cara tem 90 colaboradores. Né? Isso dentro dos nossos empreendimentos. Então, para a gente é um motivo de enorme gratidão à vida, a Deus, né? Às oportunidades. E eu gosto muito desse negócio de unir o útil ao agradável. Eu gosto muito de ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Então, eu deixo muito claro que eu sou empresa, eu não sou filantropia, eu sou empresa. Né? Então, eu vou te cobrar pela ajuda que eu vou te proporcionar. Pô, Mac, então se é uma ajuda, você não pode cobrar. Eu considero ajuda porque muitas outras pessoas não fazem isso nem cobrando. Não tem expertise. E também não tem expertise. Né? E isso eu trago, por exemplo, para o meu mais novo negócio, que são as mentorias. Né? E existe o preço, cara, humano e fisiológico e cultural e psicológico a ser pago. Então, isso é ditado e acredito muito que tudo que é de graça as pessoas não dão valor. Então, será se eu pego um galpão e cedo banca de graça daria valor? Não, não daria. O Arruda fez isso na antiga rodoferroviária e ninguém quer ir para lá. Então, dar de graça não é a solução. Né? E assim a gente já participou de vários debates na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, falando exatamente sobre isso. Brasília hoje tem 72 feiras públicas, por exemplo, com mais de 50% de vacância. Então, dar de graça não resolve. Né? Eu dar o peixe para a pessoa, talvez eu mate a fome dela por 24 horas. Não é a solução do problema. Então, eu gosto dessa pegada do empreendedorismo social. Né? Eu gosto de poder prestar um serviço que otimize, talvez, ali a dificuldade dessa pessoa, que possa agregar um valor maior para essa pessoa. Eu gosto desse movimento, diríamos que social, eu gosto desse grupo, desse coletivo. Isso me atrai muito e me encontrei, né, muito bem dentro desse projeto. Né, que foi ganhar grana, literalmente ganhar grana, ajudando as pessoas, né, e atendendo uma dor daquelas pessoas, principalmente naquele momento, lá em 2008, se eu não me engano, 2007. Né, foi quando o Arruda entrou. O Arruda entrou um pouquinho depois, né, do nosso projeto e ele veio com essa bomba. E aí eu não posso negar que para a gente foi uma oportunidade. Né, foi uma grande oportunidade, assim como grandes outras oportunidades de empresários que acabam alavancando em uma determinada necessidade, né? Em um momento de crise, por exemplo. Você falou de vacância, eu lembrei de shopping center. Não sei por quê. Mas eu lembrei isso é uma linguagem de shopping, não é nem de feira. Vacância é uma linguagem de shopping isso. center. A gente está falando aqui dessa sua trajetória com feiras de modas, mas a gente entende também que você não ficou só nisso. Né? Muitas outras coisas, né? A gente está conversando com um multiempresário, Gustavo. Então, queria saber como foi que esse olhar para outros negócios, porque já estava performando, realmente você conseguiu pegar, surfar a onda da oportunidade, sim, né? Legal. Existiu uma crise, você olhou uma oportunidade e colaborou para que muitos daqueles, né, micros, né, empresários conseguissem ir para o próximo nível, mas isso foi pouco para você. E eu queria saber como foi abrir esse olhar para mais negócios e o que mais você agregou nesse período que você estava trabalhando com feira. Cara, isso é do Melk, né? O Melk é sempre muito grato, porém nunca satisfeito, né? E aí eu não estou falando de ganância, nem estou falando de grana, eu estou falando de realização. Né? Eu não posso deixar que o egoísmo tome de conta da minha vida. O que é egoísmo? É eu querer só para mim. Eu estou bem, estou tranquilo, tenho patrimônio, né? Já dificilmente eu volte para o estágio que eu estava, financeiramente falando, mas se eu olhar só para o Melk ou para a família do Melk, eu estaria sendo egoísta. E não faz parte, né, do meu perfil. E aí, profissionalmente falando, cara, o meu grande tesão, a minha grande, sabe assim, o meu grande desejo e o grande desafio é sempre novos desafios, né? Então, hoje eu tenho mais de 15 segmentos diferentes, hoje, né? Porque eu enxuguei, né? Já enxuguei muitos. A minha grande paixão é a gestão, sabe? Assim,
é superar o desafio, né? Tem pessoas que falam que o libriano, não sei até onde isso vai ou não vai, enfim, não sei, mas que o libriano gosta muito do desafio, né? Gosta muito de superar os desafios que aparecem. E eu sou um caça de desafios, eu sou um caça de dificuldades, né? Quando eu assumi o shopping lá, que muitas pessoas me criticaram, inclusive, talvez tenha sido a maior loucura da vida, mas hoje tem um resultado. E aí você sabe, Gustavo, muito bem que eu costumo dizer que jet ski do cavalo de pau, em um transatlântico não tem como, né? Então, eu saí do shopping, vendi já, que também é uma outra linha, né, de trabalho que eu tenho, é pegar em dificuldade, reposicionar e sair fora. E partir para outro problema, né? Então, quando eu resolvo o problema, eu vou lá e procuro outro. Não estou aqui para... Eu não gosto. Na verdade, quando está tudo resolvido, perde a graça para mim. Eu gosto do desafio mesmo, eu gosto da alavancagem, eu gosto desse reposicionamento, eu gosto do desafio, né? Quando entrou em voo de cruzeiro, o shopping, por exemplo, ainda não está. Porém, cara, eu consegui bater o break-even, eu consegui colocar 6 mil pessoas por dia lá dentro. Quando eu assumi, eram 50 pessoas dia. Eu ia falar isso, 50 e olha lá. Eu consegui tirar a VaptVupt do principal concorrente, eu consegui levar grandes órgãos públicos. Hoje nós temos órgãos municipais, federais e estaduais. Hoje nós temos cinema, temos Smart Fit, nós temos a Equatorial, nós temos algumas clínicas, temos 3 polos EAD de faculdade, né? Nós temos, enfim, né, algumas operações. Eu estou com 70% locado, eu tenho 30% de vacância. Então, assim, para mim está resolvido o problema. É óbvio que ainda não está, né, dentro do ideal. O nosso planejamento era para 10 anos, eu estou falando de 4 anos. Nós conseguimos bater a meta de 6 anos em 4 e está tudo certo. Ficou fácil demais daqui para frente. Eu prefiro partir para outros desafios, que é o que eu quero falar, na verdade, que eu estou aqui agoniado querendo falar do novo desafio. Aí é que eu quero te perguntar. Quais são os novos desafios e quais foram os desafios que você teve que mais foram Impactou, difíceis, né, para você? Cara, eu diria que a minha infância me gerou grandes desafios, assim, grandes, tá? E aí quem talvez entende aqui um pouquinho de psicologia pode talvez me compreender um pouco melhor. Então a minha infância não foi... E aí não estou me vitimizando. Aí inclusive eu uso ela como... É uma frustração que você já compreende desde a infância. Tranquilo. Eu só estou respondendo a pergunta. Não, mas eu tenho muita tranquilidade. Porque assim, o empresário, a gente vive uma balança de frustrações. Sim. Né? Então, é um ponto... As frustrações, as traições, as oscilações, tudo que for ons aí, você pode colocar em cima das costas do empresário que dá certo. Que não é simples. Cara, eu tive essa infância e ela me gerou grandes barreiras, né? Então, cara, eu fui rejeitado pelo meu pai por ser negro, pô. Né? Tu é negão como eu, talvez tenha sofrido algumas coisas parecidas. Mas pelo meu pai, né? E essa é a história que eu sei. Cara, seu pai não quis te assumir, até que te registrou, mas não te assumiu por conta da sua cor. E isso talvez pareça mimimi, mas, de novo, né, quem entende um pouco de problemas de paternidade, problemas, né, da infância, sabe talvez um pouco. Caso. Então, esse talvez tenha sido o meu maior problema, assim, não do meu pai em si, mas toda a minha infância. Minha mãe precisou me deixar com os meus avós porque precisava trabalhar. E isso eu não critico e não a condeno. Meu avô separou também, então, enfim. Então, eu tive algumas rejeições na cabeça da criança que isso me gerou algumas dificuldades. Então, eu não tive, por exemplo, cara, eu parei na 7ª série. Parei de estudar na 7ª série. Depois eu voltei lá, concluí, tentei 3 universidades, aí já não tinha mais cabeça. E hoje gosto muito de estudar, mas estudo muito o que é voltado para o meu negócio ou para os meus negócios. Mas, enfim, eu não tive esse acompanhamento, eu não tive eu diria que essa parte paterna, né? E aí você falou de família um pouco, eu diria que eu sofri um pouco com isso, que me gerou grandes problemas. Então, grandes travas, grandes bloqueios, grandes traumas, enfim, né? Tive aí várias dificuldades ao longo da vida, que isso me fez mais forte, que isso foi o grande impulso. Mas, e no meio do caminho, aí vieram vários outros, né, cara? Por exemplo, eu já com 6 anos de casado, eu sou casado há 20 anos, né? Eu completo agora em abril 20 anos.
Eu já com 6 anos de casado, quebrei, que rachei, que voltei a morar na casa da minha avó, de favor. Né? Sem carro, sem casa, zero. Então, tudo que a gente tem hoje, nós construímos a partir de janeiro de 2013. Né? Foi de 2013 para cá. Então, já quebrei, já fali, já passei por várias dificuldades. Enfim, né? Vários preconceitos em diversas áreas, em diversos setores. E é isso. Se for para eu escolher aqui uma grande dificuldade, eu nem sei. A gente pode escolher aí no sorteio. Dá para sortear aqui alguma delas. Mas foram várias, cara. Foram várias. E, enfim, é isso. E como eles impactaram na tua visão empresarial hoje? O que você tira isso aí para você ter coragem de investir num novo negócio que está lá mal e você fala assim, não, eu vou lá porque eu já passei por coisa pior, por exemplo? Cara, eu tenho uma parada que aí é divino, que é a coragem, né? Que talvez eu esteja entre uma população minúscula aí de ter talvez a coragem que eu tenho. Eu não tenho medo. E estou ficando velho e o medo não passa. Né? Quer dizer, o medo não vem, né? A coragem não passa. Eu sou um cara muito prático, Gustavo. Então, assim, e aí também é um dom de Deus, cara. Eu tento encontrar e observo aonde de fato está o problema e eu vou lá e resolvo o problema, né? Então, por exemplo, há alguns anos atrás eu identifiquei, quase que por conta própria, que meu problema era psicológico, era emocional, paternidade, blá, 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 blá. Fui lá e resolvi, sabe? Pô, foi fácil? Não. Foram alguns anos aí, né, de PNL, de hipnose, de psicanalista, de psicólogo, de um batalhão de pessoas. Mas eu sou muito atento às prioridades. Né? Então, assim, o que seriam as prioridades? Cara, se eu tenho um problema X, eu preciso investir no problema X. Tá? E entender também um grau, né, de impacto daquele problema. Então, cara, eu emagreci nos últimos 2 anos 60 quilos. Uau. Né, que foi já uma resposta desse tratamento psicológico. Né, que aí eu diria que, sei lá, tem uns 6, 7, 8 anos que eu decidi investir nessa área, né, na área emocional. Justamente por conta dessas oscilações, frustrações, né, que nós falamos agora há pouco. Então, eu sou um cara muito prático, velho. Então, sabe, eu nunca quis olhar para a infância, por exemplo, ou para qualquer outro problema como, de fato, um problema. Eu tenho aquilo ali como experiência, eu tenho aquilo ali como aprendizado, isso é de mim. De onde veio, só Deus sabe. Isso é do Melk. Cara, né, como eu disse, você pode dar o fim que você quiser para o mesmo problema. Né? Então, você pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. Eu digo que o impacto positivo sempre foi olhar, né, eu diria que para o lado bom, né, da situação. Eu posso olhar para esse copo, eu posso ver ele meio cheio ou meio vazio. E aí eu diria que isso é muito da mentalidade, obviamente, mas eu também, né, sempre levo muito mérito a Deus, porque eu sempre tive o olhar de olhar como meio cheio e não meio vazio, entendeu? De onde veio isso? Pergunte a Deus, que eu não sei não. Mas é isso. E acredito que isso também pode ser trabalhado. Pô, Mel, que eu sempre vejo como meio vazio. Cara, tem como trabalhar isso. Né? Aí eu não sou um profissional para te ajudar nisso, talvez, mas existe o caminho para que você passe a olhar como meio cheio. E nos nossos estudos sobre o Melk, a gente também encontrou aí alguns pilares fundamentais, né, que o Melk tem dentro da área empresarial dele. Sim. E aí vamos falar sobre isso também. Vamos explorar isso bastante, porque o Melk está numa nova fase também, né? Vamos dizer assim, porque dá para perceber, né, pelas palavras, pela trajetória dele, que ele é um cara apaixonado por gente. Eu vejo isso, Gustavo. Eu vejo um empresário que conseguiu enxergar o outro, né? E acredito que por tudo que ele passou, por todas essas experiências que ele tem relatado aqui, tanto pessoais quanto profissionais, ele encontrou uma forma de ajudar as outras pessoas. Tanto é que hoje ele é mais do que um multiempresário, ele é um mentor, Gustavo. Sim. É um cara que está ajudando outras pessoas justamente a fazer o que ele está dizendo aqui, a ressignificar tanto a própria vida, quanto a sua profissão, quanto a sua jornada, aí, principalmente no mundo empresarial. E realmente, o Gustavo falou bem, a gente estudou muito a seu respeito. Que legal. E a gente está vendo que você está trazendo algumas palavras muito importantes, que são os pilares que a gente quer até conversar aqui sobre essa nova jornada que você está como mentor, ajudando outras pessoas.
E qual que é a primeira que você gostaria de falar a respeito, Gustavo? Gostaria de saber por que você acha que pessoas é um dos principais pilares para o sucesso. Não é um dos, é o principal pilar. Né? Pessoas é... Porque todo negócio, né, e toda companhia e toda empresa ela é feita por pessoas. Né? Eu preciso de pessoas para comprar, para vender, para gerir, tudo é através de pessoas. A nossa metodologia é baseada em um tripé, que é o PPT, Pessoas, Processos e Tecnologia, né, que hoje é o que consegue manter uma empresa em pé. Porém, dentre os três, o principal, né, sempre serão as pessoas. E essa tem que ser a habilidade. Então, a habilidade, Melk, em qual habilidade eu devo investir mais? Em pessoas. Né? E começando por você. Então, Melk, qual o primeiro investimento que eu tenho que fazer? Em você próprio, blindando a sua mente, blindando as suas emoções para o mundo empresarial, que não é fácil. Né? Não é fácil. Então, eu tenho hoje... cara, o brasileiro, ele foi formatado, né? Ele foi culturalmente ensinado, cara, a estar contra o empresário. Né? Então, o empresário, ele é o bicho-papão. O empresário é... Você vê uma polêmica dessa como, né, o 6x1 aí agora... A escala. E aí você vê a galera, eu gosto de olhar alguns comentários, você vê a galera metendo cacete no empresário. Então, o empresário é o explorador, o empresário é o bandido, o empresário é o errado da parada. E a gente sabe que isso é uma cultura brasileira, pô. Né? O Brasil ele foi construído e foi culturalmente desenvolvido para construir e para desenvolver operários, não líderes e empresários. Né? Então, pessoas, cara. E aí, quando eu começo a entender isso, quando eu começo a entender que uma parte da população está contra, né, a minha profissão, por exemplo, então eu preciso de tratamento, blindagem e de um acompanhamento ferrenho aí, emocionalmente falando. Então, eu preciso começar entendendo primeiro quem eu sou, né? Para onde eu vou, de onde eu venho e quem eu quero ser. E aí, a partir disso, eu começo a cuidar de outras pessoas, que é a ideia. Né? A ideia de todo negócio é cuidar de pessoas. E como o desenvolvimento humano influencia dentro dos seus negócios? Como é que você enxerga o teu colaborador, o desenvolvimento dele dentro do teu shopping, dos seus negócios de forma geral? Dentro do seu ecossistema, vamos dizer assim. Cara, primeiro é olhar como pessoa. Né? Olhar como pessoa. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião e eu fui criticado por um sócio em um determinado empreendimento que eu sou o paizão, que eu sou o paizão demais, que eu quero olhar para os problemas pessoais, né? Enfim, na discussão de uma determinada pessoa. Mas aquilo é uma pessoa, cara. Então eu posso olhar da forma que eu quiser. Porém, eu não sei se eu vou ter o resultado que eu busco. Né? Cara, porque atrás daquele número tem emoção, tem coração, tem problemas pessoais, tem dificuldades pessoais, tem sonhos. Um negócio que eu tenho trabalhado muito nas empresas é o plano de carreira dessa galera. Porque todo mundo sonha, todo mundo quer, todo mundo precisa, todo mundo quer crescer. Então, quando eu quero tudo para mim, quando eu só olho para os meus problemas, eu não consigo alavancar. Pô, Melk, mas não foi assim que fulano enricou. Mas eu também não acho que esse mesmo fulano enricaria de hoje para frente. Entendeu? Por quê? Porque provavelmente não. Com os mesmos hábitos, não. Entendeu? Então, se qualquer fulano que você me trouxer aqui, que enricou com ações contrárias a que eu estou falando, eu desafio ele a enricar de hoje para frente, volta para o zero e cria todo o seu patrimônio novamente com os mesmos hábitos. Impossível. Né? Então, cara, a cultura mudou. Nós tivemos uma revolução tecnológica, tivemos uma revolução cultural. A cultura mudou, pô. E detalhe, a barreira geográfica não existe mais. Né? Então, o meu colaborador, ele convive com as pessoas da Europa, da América, da Ásia, da África, da Oceania, de todo lugar. Entendeu? Então, não existe mais essa barreira. Então, ele entende como que o patrão do coleguinha trata. Ele sabe... E aí, existe hoje também um investimento gigantesco na ambição da galera. Então, hoje, as redes sociais estão aqui somente para fomentar a ambição da galera. E está tudo certo, porque eu acredito que o ser humano tem que ser ambicioso, principalmente o empresário. Ambicioso, não ganancioso. E o cara tem que ser ambicioso. E eu invisto na renovação da minha ambição. Eu sempre estou investindo nisso e está tudo certo. Né? Pelo menos na minha ótica está tudo bem. Só que quando o meu colaborador, o meu parceiro, o meu sócio também faz isso, através das redes, através de toda essa digitalização, eu preciso acompanhar a ambição dele.
Então não faz sentido mais eu entender que aquele cara vai ficar comigo 10 anos ganhando R$ 1.200. Não vai entender, entendeu? E aí é isso. Então eu falo muito sobre isso. Eu estou escrevendo um livro agora, né? Eu acho que até o final do ano sai, tá na reta final aí já, que é o Empresário 5.0. Né? O que é o Empresário 5.0? É esse novo padrão, esse novo modelo. É esse cara mais democrático, esse cara mais humano. E não necessariamente porque ele é humano por natureza, mas é a necessidade. É um jogo que já tem as suas regras estabelecidas. Eu não consigo construir as minhas regras. Existe um jogo business e as regras já estão estabelecidas pelo mercado digital, pela globalização, por tudo isso. Então, ou eu aceito essas regras, entendo elas e jogo de acordo com elas, ou eu estou fora do tabuleiro. É simples e assim, não se trata do que eu acho, não se trata do que eu penso, do que eu quero, do que eu, enfim, busco. Se trata do que o jogo e as regras estão ditando aí para que eu consiga avançar no jogo. E um outro pilar que você tem também são os processos que você tem aí como... Na justiça ou não? Não, esses não. Esses daí a maioria dos empresários tem também. Mas empresário que não tem processo não está crescendo. Tá fazendo alguma coisa errada, não tá? Tem algo que não está certo. Se o cara não tem processo na justiça, se não tem o colaborador lá enchendo o saco dele, tem alguma coisa estranha. Mas a gente fala aí de processo. Eu falo que a vida de empresário é igual Pilates, viu? Se tiver fácil, tá errado. Mas alguma coisa errada. Mas a gente fala de processos internos dentro das suas empresas. Como é que você enxerga e por que você colocou isso como um pilar muito importante? Cara, só existem 3 pilares, né? Como eu disse, pessoas e processos. E aí agora, né, de uns anos para cá, a gente inclui a tecnologia. Eu preciso de processos muito bem estabelecidos. Melk, o que são esses processos? São os manuais. Fulano, você precisa retirar esse copo daqui, ó. Como que é o processo para isso? Aonde eu seguro? Como eu pego? Para onde eu vou levar? Então, né, então eu preciso de processos muito bem estabelecidos, muito bem claro, estrategicamente construído. Eu preciso de pessoas para executar esses processos com o auxílio da tecnologia. Né? Então, hoje, empresa que não utiliza tecnologia praticamente nem existe, porque, enfim, né, nós temos várias tecnologias. Quando eu falo de tecnologia, a caneta é uma tecnologia. Né? Deixamos de usar a pena, deixamos de usar... Ela é uma tecnologia. Então, quando eu falo de tecnologia, eu também aprofundo um pouco mais. É indispensável. É indispensável um manual de processos dentro de uma empresa. Pode até ser que ele não esteja escritinho, bonitinho, mas é necessário. E eu gosto de falar que o óbvio tem que ser dito. Então, é necessário entender nos mínimos... Lembra daqueles? Nos mínimos detalhes. Eu preciso entender nos mínimos detalhes, sempre afirmando o óbvio, sempre trazendo isso para o colaborador. Por quê? Porque está cada um em uma vibe. Né? Então, se eu contrato alguém hoje aqui para me ajudar nesse estúdio, por exemplo, lindíssimo estúdio, parabéns. Se eu contrato alguém, por exemplo, para me auxiliar aqui nesse estúdio, a pessoa chega 100% perdida. Né? Em alguns casos, sei lá, depende também do nível de qualificação que você contrata, que recruta, mas é indispensável. Tá? E aí, quando eu falo de pessoas, processos e tecnologia, se eu não entender profundamente sobre esses 3 pilares, eu não vou crescer, eu não vou. Tá? Existe um teto por natureza que eu não consigo ultrapassar. E eu falo por natureza, que é a capacidade humana. Existe um teto que, humanamente falando, eu não ultrapasso se eu não tiver esses 3 pilares. Né? Então, humanamente, cara, eu não consigo controlar 40, 50 pessoas. Controlar, sabe? Eu preciso ter os coordenadores, os líderes, os diretores, gerentes e tal. Então, e se eu não crio o processo para esses caras falando o que eu quero que eles façam, né? E aí, enfim. Então... é impossível, indispensavelmente, eu preciso ter processos muito bem estabelecidos. E aí né, a gente pode entrar e ficar 3 dias falando sobre processos que eu gosto de falar de processos. Mas você poderia dar um exemplo para a gente de um processo que você implementou e que trouxe melhorias, assim, uma diferença muito grande para os negócios, assim? Vamos lá. Vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, quando eu fui sair das feiras, né, da gestão das feiras e deixar um responsável, nós criamos um processo que é o quadro 360, por exemplo. Dentro desse quadro, é um quadro, literalmente um quadro na parede, dentro desse quadro eu tenho todos os departamentos da empresa. E todas as empresas têm alguns departamentos, todas elas. Né? Marketing, comercial, operacional, financeiro, ADM, talvez RH, jurídico e contábil,
é indispensável para qualquer negócio. E aí nós criamos um processo, por exemplo, de todas as... eu diria que de todos os problemas ou de todos os obstáculos e de todos os afazeres irem para esse quadro. Todos. Então, quando eu chego em uma feira minha, em qualquer feira, tem lá um quadro com todos os afazeres, né? Enfim, todas as dificuldades ou todos os problemas que gerou. E coisas simples. Por exemplo, eu tenho lá o departamento operacional. Cara, o vaso do banheiro feminino de tal lugar está com defeito. Vai lá e coloca lá. É um processinho simples que funciona muito bem. Quando a pessoa do operacional chega, vai lá e olha ali. Tal expositor reclamou de tal post do Instagram. Eu vou lá no departamentinho de marketing e tal. E eu estou falando um negócio muito simples aqui, porque eu não sei, né, o nível empresarial das pessoas que estão nos assistindo. E que também é um outro detalhe que eu me atento muito. Né? Muito cuidado para você que está assistindo com o que você ouve na internet. Por quê? Porque não sei se aquilo faz sentido para a tua fase, para o teu momento. Né? Então, eu diria que o conhecimento empresarial é muito parecido com a nossa educação convencional. Prézinho, primeira, quarta, oitava, médio, superior, e aí qual é o teu nível? Isso não está relacionado à tua idade, né, de empreendedorismo ou de gestão, porque tem muita gente com 300 anos de empresa que ainda tem um nível muito baixo de conhecimento. Né? Então, eu preciso entender o nível de consciência, preciso entender o tamanho da empresa, e aí, porque também são problemas diferentes. O cara de 90 colaboradores tem um problema, o cara de 9 tem outro, o cara de 0 tem outro. Então, muito cuidado, porque aí eu vejo a galera passa, mistura tudo, joga tudo dentro do mesmo saco, e não é assim. Né? Não existe uma fórmula mágica para você falar, faz isso que dá certo. As pessoas me perguntam demais, qual que é o segredo do sucesso? Eu falei, cara, o segredo são pequenos segredos. Não tem. Dentro dos meus treinamentos e das minhas palestras, eu uso muito a analogia do engrenagem. Né? A gente tem, inclusive, um mecanismo, né, que é o mecanismo das vendas, que é exatamente uma engrenagem. E se você parar aí, fechar o olhinho e refletir, imaginar, né, a imagem de uma engrenagem, você vai entender que são várias catraquinhas, cada catraquinha tem os seus dentinhos, e é o conjunto de todas essas catraquinhas em harmonia que faz o relógio funcionar, talvez. Sim. Então, empresa é exatamente isso. Qual o grande segredo? Não tem, cara. Não tem. Só pessoas resolve? Não. Só tecnologia resolve? Também não. Só processo resolve? Também não. Então, eu preciso dos três. Quando eu parto para os setores e departamentos da empresa, eu também tenho que entender a importância de todos esses departamentos. Então, eu sou o cara de esmiuçar a parada, eu sou o cara de aprofundar, eu sou o cara dos mínimos detalhes, que seria talvez o grande segredo. E aí a gente vai falar de visão de futuro. E eu acredito que aí chegue um momento no qual você fale da tua nova fase. Legal. Como você iniciou como mentor, como você iniciou com a parte de educação empresarial. Me diga um pouco mais sobre essa nova fase do Melk. Cara, a minha história como mentor começa lá, 20 anos atrás, quando eu comecei com feira. Né? Lembra que eu trouxe o cara da rua, o camelô da rua? Cara, esse cara não tem conhecimento nenhum. Qual é a principal característica do empresário brasileiro? É o cara que começa pela força do ódio. Ele não começa por decisão, ele começa por situação. Então, ele se encontra em uma determinada situação, desempregado, abandonado, largado pela vida, e ele começa a vender alguma coisa. Legal? Isso pelo menos a maioria das histórias começam assim. E não tem educação para isso. Né? As nossas instituições não têm grandes investimentos em educação empresarial. Não tem. Né? Melk, tem administração de empresa. Já estudou administração, algum de vocês dois? Estudou em administração de empresa? Você sabe, eu estudei um bom tempo e parei, porque não consegui terminar por vários motivos. Você sabe que você não eu diria que você não é necessariamente preparada para ser um empreendedor. Não. Você é preparada para administrar alguma coisa de alguém. Exatamente. É mais ou menos isso. Se mudou de uns anos para cá, não sei, mas é mais ou menos. Nem a gestão de negócio, eu sou pós-graduado em gestão de negócio. Você também entra numa área que você vai gerir o negócio de outra pessoa. Então, ninguém está saindo de uma pós-graduação ou de uma universidade, faculdade, pronto para empreender. Você está pronto para pegar o caderninho ali, bater o ponto e começar a trabalhar para alguém. Infelizmente é isso. E imagine o camelô, imagine o pequeno feirante, pequeno empresário ali,
Então começa lá atrás. Por quê? Porque eu sempre gostei de estudar o necessário para o negócio. Cara, eu preciso vender mais, eu vou estudar sobre vendas. Né? Eu vou estudar sobre o que vai me fazer vender mais. Eu costumo brincar que não é o poder do amanhecer que vai me fazer vender mais. Ele pode até contribuir, mas né, para resolver meu problema em 24 horas não será isso. E aí a gente vem com a escola do feirante, cara. Lá atrás, 15 anos atrás. A escola do lojista. Lá no Brasil Center Shop a gente teve a escola do lojista. Ontem mesmo a gente estava retroagindo aqui o meu Instagram e encontrei um vídeo da escola do lojista. E aí eu começo a trazer informação, eu começo a buscar treinamento, eu começo a buscar educação para ajudar os meus expositores, para ajudar os meus inquilinos. Né? Então, esse projeto, essa parada começa dentro dos próprios empreendimentos. Fui radialista por muito tempo, gosto, né? Sou negão, nego é meio aparecido, sabe disso. Gosto de estar no palco, gosto de estar ali falando com a galera. Você gosta de estar na frente das câmeras? Gosto de estar na frente das câmeras. E aí unir o útil ao agradável, né, cara? Então, assim, eu tenho essa parada que age no peito mesmo, que é, né, eu tenho isso como propósito, que é ajudar e fomentar o pequeno e médio empresário. E aí, cara, né, une a essa educação. Nos últimos 7 anos, cara, foram mais de 1.000 treinamentos. E grandes treinamentos. Qualquer treinamento que você falar do Brasil hoje, a nível de gestão, eu já fiz, todos eles. Né? Então, cara, eu passei por treinamento, por exemplo, tá? Falando em números, até para que vocês entendam, né, talvez o potencial treinamento. Cara, tem treinamento de 3 dias que a gente paga R$52 mil. 3 dias de evento, 3 dias de treinamento. Quem é o professor? Paulo Guedes. É diferenciado. Mas, cara, treinamentos do G4, 42 mil, 3 dias. Marcos Marques, que é um grande. Conrado, Marcos Freitas. Você imaginar, G4, eu faço parte do G4 Club, né, que é um clube elitizado, é o maior clube do G4. G4 é a maior instituição de educação empresarial do Brasil. Sábado agora eu embarco para um evento em Miami, que é um evento sobre cultura organizacional, cultura, que é o que seria esse novo modelo de cultura, o que seria essa nova cultura empresarial. Legal. Né? A gente vai estar nos Estados Unidos semana que vem, exatamente estudando, tem alguns compromissos. Na volta eu passo pelo Panamá, vou ficar 2 dias no Panamá estudando um outro negócio meu, que é importação, exportação. Nós temos a nossa própria excursão para a China, fica aqui o convite para todo mundo, que é uma excursão empresarial para a China. A partir de 2026, teremos a nossa excursão para a NRF. Eu vou para os Estados Unidos sábado agora, volto em janeiro, que é o maior congresso do comércio varejista do planeta, né, onde traz todas as tendências, as maiores novidades do mercado varejista. É uma feira que eu gosto muito de participar. Eu sempre estive, cara. Latam é a feira do varejo brasileiro, é a filiazinha da NRF no Brasil. Eu participo há milhares de... Você é de shopping, você conhece. Latam, pessoal da Gouveia. Eu vou para a NRF com o pessoal da Gouveia. O próprio Expo Shop, que é bianual, né? A cada 2 anos. Também é um grande congresso. E aí eu comecei, cara, a participar de eventos e treinamentos para ajudar a minha galera. Sabe? Para ajudar os meus inquilinos. 2.800 inquilinos. Sabe? A maioria, você lembra da época, a maioria perdido no espaço. E como que eu ajudo esse cara? E comecei. E aí, cara, uniu tudo. Né? Veio a vontade de, de fato, fazer disso um negócio. E aí, eu estou te falando de uma empresa de 6 meses, quando eu resolvi transformar isso em negócio. Né? Então, nós estamos há 6 meses aí rodando com essa empresa. Estamos indo para o nosso 3º escritório de 6 meses. Né? Hoje nós estamos com 22 colaboradores já viajamos 7 estados brasileiros em 6 meses. Né? Já temos aí um pouco mais de 100 mentorados. E é isso, cara, assim, já com faturamento quebrando todas as metas mensais, quebrando positivamente, né, não negativamente. E é isso, cara, e assim, então assim, eu tô muito empolgado porque, de novo, eu estou conseguindo unir o útil ao agradável, né, então eu tô ganhando grana, né, que, enfim, de novo, gosto de dinheiro, não tem problema com isso, mas ajudando muitas pessoas, né, fazendo as pessoas... terem aí, talvez, novas esperanças e novos caminhos empresariais. Me fala do que você vai realizar aqui em Brasília em dezembro e o que você vai realizar aqui em Brasília nessa semana também, para quem está nos assistindo agora ficar sabendo do que você está falando realmente. Hoje são 14 de novembro. O que acontece? Nós temos um evento essa semana que já está com as vagas esgotadas, que é uma imersão, né? Um evento que a gente... seria um segundo nível, diríamos assim. São 3 dias de eventos. Vai ser aqui na churrascaria Fogo em Brasa, aqui do ladinho de vocês aqui.
E aí são 3 dias, é um evento imersivo, é um evento, diríamos que com vagas limitadas pela entrega, né, e pelo conteúdo. Nós teremos 50 alunos nessa imersão, isso é o máximo das turmas. Mas em dezembro acontece talvez a grande oportunidade da pessoa ter o primeiro contato, né, com todo esse movimento, que é o Escala Empresarial. Vai ser no Ulisses Guimarães, é um evento para 1.000 pessoas, é um evento um pouco maior. Estamos trazendo alguns amigos, alguns mentores, né, como o Alfredo Soares, que é do G4, que é um dos meus mentores individual. Nós estamos trazendo a Cris Arcangeli, que é uma baita de uma empreendedora também, Shark Tank, uma grande referência no empreendedorismo feminino. Trazendo o Kaiser, que é um cara do mercado digital, né, o Shirleyson Kaiser, que é amigo pessoal também, e trazendo o Geraldo Rufino, né, que é um cara que trabalha muito essa parte motivacional e também tem me ensinado muito aí nessa caminhada. Então teremos esses grandes 4 nomes, teremos alguns outros que talvez não sejam tão conhecidos, mas que também tem uma referência muito grande, como, por exemplo, o Wilton e Eduardo, são proprietários do Cheirinho Bom. Cheirinho Bom hoje é a maior rede de cafeteria do Brasil, mais de 800 lojas no Brasil, vão estar palestrando e vamos trazer grandes nomes locais, né, e regionais aqui, além desses outros. Seremos 9, 10 palestrantes, se eu não me engano, 2 dias. Acaba sendo vagas limitadíssimas, porque a line, né, a linha desses palestrantes está muito boa. Estamos aí já indo para a reta final nos ingressos e nessa oportunidade das pessoas estarem com a gente nesse movimento. E o que você enxerga aí de futuro dentro dessa área de empreendedorismo? O que você entende que vai vir nos próximos anos, que vai vir Tendências, a né? tendência mais forte? Cada dia está maior o movimento, né? Por conta da digitalização, por conta dessa quebra geográfica, né, dessas barreiras geográficas. Eu entendo eu vejo assim, um cenário mega positivo, né, porque essa proximidade de outras culturas, de outras nações, ela tem trago aí ela está conseguindo expandir esse movimento nacionalmente falando. Hoje você já vê, né, um funcionário público de Brasília que tinha uma resistência enorme, hoje já participando de alguns eventos e querendo empreender. Porque também está muito ligado à ambição, como eu falei, né? Então, quando existe um investimento em ambição, existe, né, eu diria que existe um investimento nos sonhos, e aí, obviamente, a pessoa tem que empreender, né? Eu tenho como positivo, eu tenho como uma forte tendência, sim, novos CNPJs, né? Hoje, por minuto no Brasil, abrem 7 novos CNPJs e fecham 4. Então, por minuto, são 3 positivos. Né? Já tá no positivo, tá bom. E eu vejo que é o caminho, assim. Né? Eu vejo que o advogado não quer mais advogar, ele quer empreender na área da advocacia. Eu vejo que o médico não quer mais atender, ele quer empreender na área da medicina. E é isso. Né? Então, essa proximidade, essa digitalização, né? Essa quebra geográfica aí das barreiras trouxe para a gente, eu diria que uma visão. Eu acho que a visão está mudando até da própria população, até da própria nação, está mudando muito, né, concernente ao empresário. Então, hoje eu começo a entender, por exemplo, né, nessa discussão e nessa polêmica do 6x1, você já começa a ver pessoas CLT saindo em defesa do empresário, coisas que anos atrás não existia. Né? Então, eu só consigo ver pontos positivos. É óbvio que as dificuldades irão continuar, né? Isso é indispensável. A vida do empresário é resolver problema. Depois de um, vem mais 2, isso é normal. Mas eu vejo um cenário positivo, né? Eu gosto disso. Dentro da educação empresarial, eu também consigo ver uma positividade muito legal. Enfim, né? Talvez eu seja um pouco mais animado e esteja um pouco mais empolgado que algumas outras pessoas, mas eu não consigo ver um outro caminho. Cara, Brasil é uma potência, né? Brasil hoje tem um agro que é muito forte, que alimenta uma boa parte do planeta. O brasileiro é muito inteligente, o brasileiro ele é muito trabalhador. Hoje eu postei um vídeo exatamente falando sobre isso. O brasileiro não quer trabalhar menos, ele quer ganhar mais. E tá tudo certo, né? E eu também estou com eles precisam ganhar mais. Mas ele não necessariamente ele quer trabalhar menos. O brasileiro tem sangue no olho, ele acorda 3 da manhã e vai até meia-noite. Agora falta educação em alguns momentos, né? Aí ele deixa a desejar em buscar talvez esse conhecimento que é necessário. E aí, pela desvalorização do mundo business pelo próprio governo e pela própria cultura, ele imagina que vai conseguir empreender sem ter o conhecimento. E aí que ele acaba, infelizmente, errando, né? E aí a gente consegue
olhar a estatística, por exemplo, de 98% das empresas vão à falência. Ao longo de 10, 15, 20 anos, 98% fecham suas portas. Né? Se a gente pegar o histórico aí das empresas brasileiras, 2%, né, ultrapassaram aí, por exemplo, há 30, 40, 50 anos. Então, quando eu olho para esses números, eu entendo que existe muita transpiração, mas ainda existe pouca inspiração. Inspiração que, né, e aí eu incluo dentro dessa inspiração a educação, né, que é o caminho certo, que é o método correto, que é o jeito, né, correto de se empreender. Mas, com essa mesma digitalização, eu também acredito que a consciência, né, e a necessidade pelo conhecimento também tem aumentado, e aí a gente consegue ver eventos empresariais, a gente começa a conhecer cursos como o seu, né, pós-graduações em outras áreas. Então, eu acredito ser positivo. Eu estou com 39 e acredito que até os meus próximos anos, vou falar a idade não, para não ser Não falar de pessimista. idade não, né? Mas Mel, é isso. E falando de legado e contribuição, eu pergunto para você, qual legado você espera deixar aí para esses novos empreendedores? Que conselhos você daria para quem está começando? Tem um livro que eu gosto muito, e o meu livro, né, eu tirei muitos insights desse livro, chamado Capitalismo Consciente. Né? Eu trago muito, inclusive dentro dessa minha imersão agora, desse final de semana, a gente traz um palestrante muito para falar sobre isso. Cara, o que eu quero deixar é um olhar diferente no mundo comercial, sabe? Eu não consigo gostar do dente por dente, sabe? E dinheiro a qualquer custo. Eu não consigo olhar para isso. Então, a mensagem principal que eu quero deixar para a galera é, velho, nem tudo é dinheiro, sabe? Nem tudo é dinheiro. E literalmente, esse mesmo dinheiro acaba caindo do céu, ele acaba correndo atrás de você quando você passa a olhar que nem tudo é grana. Né? Então, de novo, eu tenho as minhas ambições, porém, a maior de todas elas está muito mais ligado às pessoas. Então, a partir do momento que eu sou um capitalista mais consciente, né, que eu trago uma gestão mais humanizada, que eu olho mais e que eu pego uma briga com o sócio por defender um problema pessoal de um colaborador, eu, Melk, tá, baseado nos meus princípios, nos meus valores, no que eu acredito, eu, Melk, acredito que é um caminho que eu vou muito mais longe. Talvez não financeiramente, mas espiritualmente, né, humanamente falando. E aí é entender o que é sucesso para você. Né, entender o que é, de fato, prosperidade para você. Né? Porque, na minha concepção, ter dinheiro também não é sinônimo de prosperidade. Então, é entender. Então, mas o grande legado é, cara, seja um pouco mais humano como empresário. Porque o empresário, ele de fato, ele é casca mais grossa. Né? Até por isso ele está como empresário. Ele enfrenta essas frustrações, essas traições, essas oscilações. Então, ele se torna um casco mais grosso naturalmente. Mas quando ele consegue trazer essa humanização para dentro do negócio dele, eu consigo acreditar que ele vai mais longe. Tá? Não necessariamente financeiramente, mas ele vai mais longe. Bom, Cíntia, que bate-papo legal. Muito. Pena que a gente tem aí um pouco mais de 1 hora e a gente já está indo para a parte final do nosso Mas bate-papo, já, da nossa Gustavo, conversa. Acabou rápido, pai. Podcast Então- bom são 3 horas. Né? Mas aí a gente teríamos muita conversa para ter aqui, com certeza. Legal. Obrigado, Uai, Melk. já vamos pedir a parte B também, então, dessa conversa, gente. Que a gente quer continuar acompanhando aqui o Melk, né? Com essas histórias Sim, sim. incríveis. E tem muito conteúdo para trazer, com certeza. A gente Muito. vai convidá-lo outra vez para a gente poder continuar esse bate-papo. Me Tem coloca à muito- disposição, inclusive, para uma outra pegada de conversa, que é, de fato, talvez entrar nessa educação mesmo. Né? E aí a gente poder aprofundar nesses pilares, poder aprofundar nessas necessidades do mundo empresarial, talvez falar desse novo padrão. Eu falo muito, né, do novo mercado, da nova economia, do novo padrão, do novo modelo de empresário. Quem são os empresários que estão alavancando? Né? E quem são os empresários que estão morrendo? Qual o padrão, qual o perfil desses caras? A gente pode voltar uma outra hora com uma outra linguagem aí, Uma outra pauta, uma bem pauta mais mais interessante. técnica, talvez. Mais técnica. Mais técnica. É, Isso. E Exatamente. podendo alcançar também essas pessoas que estão com a gente agora, mas novas pessoas também. Sim, com certeza. E agradeço, Cíntia, por fazer parte desse projeto grandioso que a gente está iniciando. Estamos apenas no 8º episódio, 2º mês ainda, estamos iniciando. Que bom, cara. Passinho devagar, mas constante.
Então, agradeço ao Melk por fazer parte desse podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, né? Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa levantar outras pessoas assim como vocês. E o que eu puder contribuir, conte comigo, né? E é isso, tá? O que eu puder deixar aí de contribuição e de transbordo na vida da galera, eu tô à disposição sempre. Você tem uma mensagem para deixar para todo mundo que está vendo, todo mundo que está nos assistindo agora? Nós falamos, eu acho que, não sei se já foi no ar ou foi antes do ar, mas foi fora do ar, sobre o difícil, né? E eu gosto de deixar uma mensagem que é muito voltado para isso, cara. Independente da sua escolha, será difícil. Então, cuidar de uma empresa, cuidar de 1.200 colaboradores, 1.200 inquilinos, né? Enfim, ter um grande negócio, cuidar de pessoas é muito difícil. Mas você viver na pobreza também é muito difícil, né? Então, é difícil eu cuidar de pessoas, é difícil eu pegar ônibus lotado 5 da manhã. Então, difícil por difícil, escolha o seu difícil. Existe a dificuldade do sucesso, mas eu posso afirmar, inclusive eu passei por todas elas, a dificuldade do fracasso é muito pior. Então é muito mais fácil ou menos difícil a dificuldade do sucesso. Então, muito cuidado com a tal da zona de conforto, que cá para nós nem confortável ela é. Então, cuidado com essa tal dessa zona. Que zona que você está? Escolha o seu difícil. E a minha opinião e a minha sugestão é que você escolha a dificuldade do sucesso e não a dificuldade do fracasso. Muito bom. Melk, para que a nossa audiência te encontre, quais são os seus canais? Melk Dourado. Acho que só tem um lá no Instagram. Melk Dourado, MLQE, fácil, Dourado. Cara, praticamente no Instagram. A gente tem todas as outras redes, mas eu volto muito pro Instagram. É o seu dia a dia lá, né? Meu dia a dia, é um conteúdo muito legal. A gente responde a galera, né? Então, quem quiser trocar ideia, chamar no direct, fica à vontade, vai ser um prazer. Muito obrigado, Cíntia, muito obrigado, Melk. Eu que agradeço. E a todos que estão aí nos assistindo, muito obrigado por fazer parte desse podcast, muito obrigado e aguardo vocês para a próxima semana com um convidado muito especial também. Não vai dar spoiler, não todo final de programa ele dá spoiler, calma. Nos acompanhe nas redes sociais que vocês vão saber quem está vindo por aí. Um abraço, até logo.